Bom, pessoal, nós vamos continuar o capítulo 6, aprofundando a nossa discussão a respeito da diferença entre custeio por absorção e custeio variável e por que o custeio variável é uma ferramenta muito importante na tomada de decisão das empresas. Nós vamos começar o capítulo fazendo uma revisão daquilo que a gente viu em uma apresentação anterior sobre a diferença entre custeio variável e custeio por absorção. Nós já vimos que a grande diferença entre os dois métodos é a classificação que cada um dá aos custos indiretos, fixos de produção. No custeio por absorção, esses custos fixos indiretos são considerados custo do produto. Já sobre o custeio variável, eles são considerados custo do período. Então, esses custos indiretos que no custeio por absorção entram no custo do produto, e aí vem toda aquela discussão que nós tivemos sobre como é que a gente pode mudar o resultado da empresa apenas mudando a quantidade produzida, sem mexer em estrutura de custos, sem mexer em vendas. Então toda essa discussão vem daí. Por quê? Porque quando o custeio por absorção incorpora os custos fixos indiretos ao custo do produto, quanto mais eu produzir, mais diluído por unidade produzida esses custos fixos vão estar. Como no custeio variável esses custos fixos não entram no produto, eles simplesmente são considerados custo do período, eu posso produzir uma unidade, eu posso produzir 1 milhão de unidades, esse custo fixo, ele entra no custo do período, ele não é absorvido. Então, o meu resultado, ele não sofre mudanças pela simples alteração na quantidade produzida. Então, isso é muito importante nós termos esse conhecimento do que está acontecendo. E aí, vamos ampliar isso aqui falando das demonstrações de resultados sobre os dois tipos de custeio, porque todos dois são métodos de custeio. E para isso, nós vamos utilizar uma empresa exemplo que vai nos acompanhar durante todo esse capítulo, que é a Harvey Company. Ela produz um único produto e as informações disponíveis são essas que estão aí na tela. Existem as quantidades, as unidades produzidas anualmente, os custos variáveis por unidade e os custos fixos por ano, por período. Vejam que aqui o custo variável por unidade, ele muda quando eu mudo a quantidade produzida. Já os custos fixos por ano, e aqui são custos e despesas, eu tenho os custos indiretos fixos de produção, que eles existem independentemente da quantidade produzida, e as despesas gerais, administrativas e de vendas, as famosas GAV. E toda a discussão vai se dar em torno desse custo indireto fixo de produção. Como é que nós calculamos o custo unitário? No custeio por absorção, ele é da seguinte forma. Nós temos os materiais diretos, mão de obra direta e custos indiretos variáveis,
Tá? Se a gente for somar tudo, a gente vê que dá R$10 por unidade. E aqueles custos indiretos fixos de produção, nós pegamos o total do ano e dividimos pela quantidade produzida. Então nós temos que, por unidade produzida, nós temos mais R$6 de custo fixo de produção, o que dá um custo unitário do produto de R$16. Já no custeio variável, esses R$6 não entram. Eles são tratados como custo do período. Então, no custeio variável, o meu custo unitário do produto é de R$10. E como é que fica as demonstrações de resultado sob os dois custeios? Para que nós possamos fazer as demonstrações de resultado, nós precisamos de alguns dados adicionais, que são dados de venda, quantas unidades foram vendidas e quantidade de estoque inicial. Então são essas informações que estão aí. Eu vendi 20.000 unidades, lembrem-se que eu produzi 25.000, mas vendi somente 20.000. Cada uma foi vendida por R$30 e eu não tinha estoque inicial. Então, dadas essas informações, nós podemos calcular o lucro operacional líquido sob ambos os sistemas de custeio. Bom, primeiro sob o método do custeio variável. Vejam, a grande diferença onde é que está? Nos custos indiretos de produção fixos. Eu tenho 20.000 unidades vendidas, a 30 dá 600.000. O meu custo do produto vendido, eles são as 20.000 unidades vezes os R$10. Foi aquele custo do produto que nós calculamos. No custeio variável, as despesas que são variáveis, elas não compõem o custo do produto, mas elas entram logo abaixo do CPV, do custo variável do produto vendido. Por quê? Porque ela vai ser utilizada no cálculo da margem de contribuição. Então, quando eu somo os 200.000 de custo variável do produto vendido, mais as despesas variáveis, eu tenho um total de 260.000. Diminuindo isso dos 600.000, eu tenho a minha margem de contribuição de 340.000. Aí eu tiro os custos indiretos de produção fixos, que são 150.000, e mais as despesas fixas, que dá 100.000. Esse total dá 250.000, com um lucro operacional líquido de 90.000. Então vejam que eu não estoquei custo indireto de produção fixo. Ele ficou na sua totalidade na demonstração de resultado. Por quê? Porque ele não está no custo do produto. Já no custeio por absorção, o meu custo do produto não é 10, mas 16. Por quê? Porque aqueles 150.000 ficaram diluídos na quantidade produzida, que foram 25.000 unidades. 5.000 unidades vezes R$16, que é o custo do produto fabricado, ficou lá no meu estoque. Então eu não tirei todo o meu custo fixo de produção na DRE, mas só um pedaço dele. E o que isso faz acontecer? Faz com que o meu lucro operacional líquido seja maior. Maior em quanto? Maior exatamente naquele estoque que ficou guardado. Naquele custo fixo que não veio aqui para demonstração de resultado, mas ficou lá estocado. Tá? Então, são as 5.000 unidades vezes os R$6, que dá R$30.000, que ficaram
diferidos no estoque. E o que isso tem de importância, né? É aquela discussão que nós fizemos naquela outra aula, quando nós discutimos as formas de se manipular, por assim dizer, o lucro. Ou seja, como é que eu crio o lucro do nada pelo custeio por absorção. Veja bem, aqui está uma comparação entre ambos os métodos de custeio, onde eu tenho aqui o custeio por absorção, lá no CPV, e o custeio variável também no CPV. E os custos fixos. E a influência que esses custos de produção fixos têm no estoque. Vejam que esses custos fixos, no custeio variável, são todos lançados em despesa do período. São considerados custos do período. Enquanto em 120 mil, que está lá no custo do produto vendido, no custeio por absorção, mais os 30 mil que no custeio por absorção ficou diferido no estoque. Essa é exatamente a diferença do lucro de um para o outro. Vejam que o resultado final de ambos, quando eu considero essa questão do estoque, são iguais. Por quê? Porque aquele custo que eu gastei, aqueles 150 mil, pelo regime de competência e pelo método do custeio por absorção, eles estão guardados. Eles só vão sair no resultado quando esse produto que ficou em estoque, essas 5 mil unidades, forem vendidas. Já no custeio variável, ele já sai de forma imediata. Tá? Então a grande diferença é essa: eu tenho 30 mil a mais de lucro no custeio por absorção, sendo que a venda é exatamente a mesma, a produção é exatamente a mesma, a estrutura de produção. Então, quanto mais eu tivesse produzido, maior teria sido a diferença de lucro. Por quê? Porque mais itens iriam para o estoque ao invés de sair como custo do produto no resultado. Então, o custeio por absorção, ele tem essa característica que não existe no custeio variável. Então, quando a gente compara os dois métodos e faz a conciliação, vejam que a gente obteve no custeio variável um lucro de 90 mil. Quando eu somo aquele custo indireto fixo que ficou diferido no estoque, e como é que eu calculo isso? É a diferença entre a quantidade produzida, 25 mil, e a quantidade vendida, 20 mil. Então são 5 mil unidades vezes R$6. Por que R$6? Que foi aquele total de custo fixo dividido pela unidade produzida. Deu R$6 por unidade. Então ficou lá guardado no estoque 30 mil. Quando eu somo esses 30 mil ao meu lucro obtido no custeio variável, eu tenho o meu lucro líquido no custeio por absorção. Aí embaixo está a forma que foi calculado o custo indireto de produção fixo por unidade. Foi 150 mil dividido por 25 mil unidades, que dá R$6 por unidade. Estendendo um pouco mais, vamos dizer, para o ano 2, vamos dizer que agora eu vendi não 20 mil unidades, eu continuei produzindo 25 mil, mas agora eu vendi 30 mil. Eu vendi as 25 mil unidades que eu produzi, mais as 5 mil unidades que estavam no estoque. Então eu tinha o estoque inicial no início do período de 5 mil unidades. Preço unitário de venda continua o mesmo,
as demais informações continuam as mesmas. E o que isso leva a acontecer? Vejam que no custeio por absorção, o meu custo unitário do produto continua sendo os 16. Por quê? Porque eu continuei produzindo 25 mil unidades, a 150 mil. E no custeio variável continua lá nos 10. Então eu tenho 16 de um e 10 do outro. Então, está igualzinho o que a gente tinha visto lá no ano 1. Como é que fica agora a DRE no custeio variável? Ela também se mantém, com a diferença agora que eu tenho o quê? Ao invés de eu ter vendido 20 mil unidades, eu vendi 30 mil. Então, obrigatoriamente, eu vou ter uma maior receita de venda e vou ter um custo de produto vendido maior, que agora eu vendi 30 mil unidades a 10. As despesas variáveis também, elas aumentam, porque elas são em função da minha venda, então são 30 mil vezes 3. E com isso eu tenho uma margem de contribuição de 510 mil. Os meus custos indiretos de produção fixos dá 150 mil, despesa administrativa de vendas fixa 100 mil, o que me dá um lucro operacional líquido de 260 mil. E no custeio por absorção? Vejam que agora eu vendi 30 mil unidades a 30, dá os 900 mil. O meu CPV são as 30 mil vezes os 16, que é o meu CPV. Né? Onde é que eu peguei a diferença? Lá no estoque. Então eu tenho um CPV aqui de 480 mil. Uma margem bruta de 420 mil. As despesas administrativas e de venda, variáveis e fixas, dá 190 mil. E então eu tenho um lucro operacional líquido de 230 mil. Então aqui está deixando claro que eu liberei do estoque 5 mil unidades, que senão eu não teria conseguido vender as 30 mil unidades, tendo produzido somente 25 mil. O que isso traz de diferença? Vejam que quando a gente concilia a diferença entre os dois métodos, veja que agora o meu custeio variável teve um lucro maior do que o custeio por absorção. Por quê? Porque eu tive custo que eu fui buscar lá no estoque, que não aconteceu esse mês. Esse custo tinha acontecido no período anterior, mas ele tinha ficado estocado. Então agora, quando eu tenho uma produção menor do que a venda, eu tenho que buscar no meu estoque, então eu tenho que reduzir o meu lucro obtido pelo custeio variável nesse valor que eu fui buscar lá no estoque, no caso 30 mil. E quando eu diminuo os 30 mil do 260, eu chego naquele lucro operacional líquido que eu calculei pelo método do custeio por absorção. Vejam, quando nós comparamos os dois períodos, no primeiro período, o custeio por absorção ficou 30 mil maior do que o variável. Por quê? Porque eu estoquei custo. No segundo período, se deu o inverso. O custeio variável ficou maior. Por quê? Porque eu tive que lançar aquele custo que estava estocado, que era de período anterior, nesse período atual. Quando eu somo os dois períodos, o resultado final é o mesmo. Eu tenho o mesmo lucro na soma dos dois períodos, mas em períodos distintos, vai depender da diferença entre quanto foi produzido e quanto foi vendido. E aí a gente vai para aquela tabelinha que nós discutimos também na apresentação anterior,
que é a comparação entre produção e vendas e como é que isso afeta o estoque e a DRE. Então, se eu produzo exatamente a mesma coisa que eu vendo, meu estoque permanece o mesmo, meu lucro sob absorção é igual ao meu lucro sob o custeio variável. Se eu produzo mais do que eu vendo, o meu estoque aumenta, porque eu estoco o custo fixo. E aí o meu lucro por absorção é maior do que o meu lucro pelo custeio variável. E quando eu produzo menos do que eu vendo, se dá o inverso. O meu estoque diminui. Por quê? Porque eu tenho que buscar no estoque aquela diferença de produção e venda. E o meu custeio por absorção me dá um lucro menor do que o meu custeio variável. Bom, tendo isso, qual que é a grande vantagem de se trabalhar com custeio variável? É a análise CVL, custo, volume e lucro. A análise custo, volume e lucro só se torna possível com o custeio variável. Não que ela só se torna possível, mas é que ela é muito mais fácil, muito mais prática eu utilizar o método do custeio variável para poder fazer a análise custo, volume e lucro. Como o custeio por absorção ele atribui custos indiretos de produção às unidades produzidas, no caso aqui foi 6, uma parcela desses custos fica no estoque quando não são vendidas. Então, isso aqui distorce o meu resultado operacional. Tá? Então, como consequência, eu tenho uma receita operacional positiva, mesmo quando o número de unidades vendidas for menor do que o ponto de equilíbrio. Isso me complica muito, se não impossibilita uma análise CVL pelo custeio por absorção. Então, para fazer a análise CVL, eu tenho que ir para o método do custeio variável. Bom, o que acontece? Como é que a gente explica isso? O custeio variável, ele somente muda o lucro se houver mudança nas vendas. Ele não interfere no resultado pelo simples fato de se produzir mais ou menos. Então, se eu vendo mais, eu tenho mais lucro. Se eu vendo menos, eu tenho menos lucro. Lógico, partindo do princípio que a minha estrutura de custos permanece a mesma, tá? Com qualquer volume de vendas. Já no custeio por absorção, ele é influenciado não somente pela alteração nas vendas, mas também pela produção. Então eu consigo aumentar o lucro apenas produzindo mais unidades, mesmo que eu não venda essas unidades. É exatamente aquilo que nós discutimos na aula anterior. Com isso, o custeio variável, ele, na tomada de decisão, ele me dá uma visão muito clara de quais foram os custos adicionais que foram incorridos para produzir uma unidade adicional. Então, nesse caso, foi de R$10 por unidade. E ele também enfatiza o impacto do total dos custos fixos no lucro. Já no custeio por absorção, quando eu atribuo custos indiretos fixos às unidades produzidas, dá a impressão que esses custos fixos são variáveis em relação ao número de unidades produzidas, mas eles não são. Eles existem independentemente do número de unidades que eu produzo.
E como ele dá a ideia de que é um custo variável quando não é, eu posso tomar a decisão errada no que diz respeito a preço, a descontinuação de um produto, de um segmento, etc. Então, o custeio por absorção, ele distorce esse resultado e essa análise para uma tomada de decisão correta. Quando a gente compara o custeio variável e a teoria das restrições, o TOC, né, da sigla em inglês, aqui ele usa uma forma diferente de custeio variável. Qual que é a grande questão? Isso serve não só lá para os Estados Unidos, de onde vem esse nosso livro-texto, mas também aqui para o Brasil, porque isso aqui é muito comum. Aqui a nossa mão de obra, apesar de nós a chamarmos como mão de obra direta, ela na verdade é fixa. Porque o contrato o funcionário, quer ele trabalhe ou não, ao final do mês ele recebe o salário dele. Só que, de uma maneira geral, a mão de obra direta não é a restrição. Né? Nossa restrição normalmente está em algum problema de máquina, em algum ponto do processo, onde, de um modo geral, não é a restrição. E a TOC enfatiza o papel que os trabalhadores diretos desempenham na melhoria contínua. Lembrem-se das aulas suas lá, quando vocês viram teoria das restrições, que o foco da teoria das restrições é uma melhoria contínua. E se eu fizer diminuir a produção, manda a gente embora, isso leva a um problema de moral, né? Baixa muito a moral dos trabalhadores que ficam. Então as empresas, elas relutam em demitir funcionários. Tá? Isso vale, inclusive, aqui, principalmente porque o custo de demissão é muito elevado. Né? E eu demitir hoje para contratar amanhã, talvez seja melhor eu esperar para ver se vai haver alguma mudança no cenário. Bom, nós vamos parar a primeira parte desse capítulo aqui e depois nós continuamos na segunda parte.